Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre o verbo de ligação e o verbo significativo. É importante a gente compreender esse assunto porque ele é fundamental para que a gente compreenda posteriormente a ideia de transitividade verbal e classificar, diferenciar o que é um predicado nominal, um predicado verbal e um predicado verbo nominal. Então vamos lá. O que é um verbo de ligação? Para a gente compreender o que é um verbo de ligação, a gente tem que entender a função dele. Então, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito a uma característica ou uma condição. Então, observam que esse nome ligação, ele tem essa ideia. Sempre que vocês ouvirem falar sobre o verbo de ligação, nós vamos ter a ideia de liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, olha só. Sandra está ou parece cansada. Percebam que quando eu falo Sandra está ou parece cansada, nós temos um sujeito, nós temos o sujeito, certo? Aí nós temos a característica ou a condição, característica ou condição do meu sujeito. Então eu vou dizer Sandra cansada. A Sandra, ela está cansada ou ela parece cansada? Então, esses dois verbos aqui que nós temos, ou eu posso dizer Sandra está cansada ou Sandra parece cansada, ele tem essa função de ligar o sujeito à sua característica, à sua condição. Se a gente for compreender isso, a gente vai perceber, temos um predicado nominal. Por que é um predicado nominal? Porque nesse sentido, o que é mais importante no meu predicado é esse nome. Eu vou dizer Sandra cansada. Então, por isso que eu tenho essa ideia do meu verbo de ligação. Verbo de ligação, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Ser, estar, permanecer, ficar. Sandra ficou cansada. Sandra permaneceu cansada. Sandra continuou cansada. Então, tudo isso são verbos de ligação que nós temos. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar, continuar. São verbos que têm a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Se a gente continuar aqui, o núcleo do predicado é o nome, cansada. Então, o núcleo, o que é mais importante aqui não é o meu verbo, e sim o meu nome. Por isso que é predicado nominal. Então, o que é um verbo de ligação? Essa é a ideia que a gente compreenda muito bem. Verbo de ligação é o que liga o sujeito a uma característica ou uma condição, que nós vamos estudar, que é o predicativo, ok? Predicativo do sujeito. Então, recapitulando aqui, nós temos a ideia de um sujeito, certo? Um sujeito e uma característica, uma condição. E o que está fazendo aqui esse verbo? Ligando o meu sujeito ao meu predicativo do sujeito, ok? Então, esse aqui eu vou dizer que é um verbo de ligação. A gente vai falar, para a gente compreender, um VL, um verbo de ligação, certo? Então, aqui nós temos sujeito, certo? Aqui nós vamos ter um predicativo do sujeito, porque é uma característica do meu sujeito, e no meio desses dois, ou seja, fazendo a ligação entre sujeito e predicativo do sujeito, nós temos, então, um verbo. O que é mais importante aqui, no meu predicado, é um nome, cansada. Por isso que eu tenho um predicado nominal. Beleza? Para a gente continuar aqui, nós temos a ideia, então, de um verbo significativo. O que é um verbo significativo? Primeiramente, ele é também chamado de nocional, ou ação, acontecimento, desejo. Nós falamos de verbos de ação também. A criança brincou muito. Observe que quando eu falo a criança brincou muito, eu tenho um sujeito e eu tenho esse sujeito praticando uma ação. Ele tem uma noção. Esse verbo ele é fundamental aqui no meu predicado. Se eu separar aqui, eu tenho sujeito e eu tenho um predicado.
E aqui eu tenho o verbo como o núcleo do predicado, como a parte mais importante do meu predicado. Ó, por isso que eu tenho um predicado verbal. Por que eu tenho um predicado verbal? Porque, olha, observem que o mais importante aqui no meu predicado é um verbo. Por isso que ele é significativo. Ele tem significado. Ele não é só um verbo que está ligando o sujeito a uma característica. Ele tem uma noção, ele traz uma característica de ação. Nesse caso aqui eu tenho o predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado é um verbo. Isso que é um verbo significativo. Predicado verbal, ele só vai acontecer quando eu tenho um verbo significativo. Ou seja, ele vai exprimir uma ação, um acontecimento, um desejo. Como nesse caso aqui, ó, a criança brincou muito, o verbo brincar aqui ele tem uma importância dentro desse meu predicado. Por isso que o núcleo é um verbo, ok? Então, nós temos o verbo de ligação e o verbo significativo, o verbo de ação. Beleza? Então, até o próximo vídeo para a gente compreender melhor aqui a ideia de análise sintática. Até mais.